Eu sou o Felipe Novaes e eu tô aqui abrindo a garagem para fazer uma reação a um divulgador científico criticando, falando mal da área de inteligência, dos estudos de inteligência e dos testes de QI. Então vem comigo aí que eu vou dizer para você se essa reclamação é um luxo ou um lixo. Então vambora. Deixa eu dar o play aqui. Bora lá. Pessoas, eu não tô dizendo nem se o cara é inteligente ou não, se ele é burro ou não, eu não tô fazendo esse juízo de valor, mas é muito engraçado, depois de 110 anos a gente continuar usando o teste da maneira simplesmente porque ninguém sabe do que a gente tá falando. Veio à baila os famosos testes de QI, porque apareceu novamente o cara que tem o maior... Eu vou falar que ele já começa bem polêmico, né? É esse vídeo aqui, tipo, falando que ninguém sabe o que é inteligência, ninguém sabe pra que serve teste de QI. Olha, não sei não, hein? Já começou meio mal esse vídeo, mas bora lá. QI do Brasil, eu tenho QI maior do que o Einstein, eu sou um gênio, meu cérebro funciona de um jeito que o cérebro de ninguém funciona. E aí isso sempre levanta, isso sempre traz à tona os testes de QI. Então pra que os testes de QI servem? O brasileiro é muito burro, o QI do brasileiro é muito baixo, o QI médio da população mundial é ridiculamente baixo. Os países subdesenvolvidos só tem gente burra, por isso que são subdesenvolvidos. E o que a gente vai discutir aqui rapidamente é o contexto. Olha, por aqui eu já tô percebendo uma coisa. A motivação para ele ser um crítico voraz dos testes de inteligência e da ideia de inteligência, me parece, já fica evidente aqui no início do vídeo. O problema dele são as consequências ou as supostas consequências sociais e culturais das pesquisas sobre inteligência, né, e testes de QI. Não me parece, por enquanto, que ele está muito preocupado com a discussão científica envolvendo isso. A discussão dele é: nossa, mas se existirem testes de QI, então o brasileiro é burro. Então, sei que lá dos países subdesenvolvidos. Cara, assim, a gente ainda nem chegou na discussão sobre o que é inteligência, para que servem os testes, e o cara já tá lá na frente falando, tipo, a falácia da ladeira escorregadia, falando que nossa, se isso tudo for verdade, então isso e aquilo, e caos mundial e apocalipse, 4 cavaleiros do apocalipse. Dito isso também, eu queria fazer uma observação. Não estou aqui para fazer um ataque pessoal ao Emílio, nem ao canal do Blablalogia. Por quê? Primeiro que eu acho que é furado esse negócio de ficar atacando os outros. Eu não gosto muito disso. Então, se você acha que esse vídeo daqui é para falar mal do Emílio, do canal, eu não vou falar mal dele nem do canal. Esse vídeo aqui é para... Como alguém que estuda o assunto, eu estou julgando se o que ele vai falar sobre o tema é acurado ou não, entendeu? Isso não diminui em nada a qualidade do canal, que inclusive eu sou uma pessoa que vê o canal dele, acho excelente. Sou fã do Pirula, sou fã do pessoal que produz ali, que tá firme e forte. Então, ok, isso não é uma tentativa de, sei lá, de cancelamento. Eu não tenho nem projeção para cancelar ninguém. Mas vai que esse vídeo bombe em algum lugar e as pessoas interpretam errado. Então eu não estou aqui para criar quizumba. Meu objetivo é fazer uma análise fria e calculista científica sobre o que está sendo dito. Como alguém que estuda o tema, eu acho que eu tenho condições de fazer isso. Então, vamos continuar. Texto do surgimento do teste de QI, por que o teste de QI geralmente não diz nada sobre o indivíduo e principalmente que a gente deveria estar olhando outros aspectos quando a gente discute comparações entre sociedades, certo? Por QI não diz nada sobre os indivíduos? Meu Deus do céu. Bora continuar. Depois eu vou falar. Bora ver onde ele vai chegar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu sou o Emílio Garcia, você tá no Blabalogia, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o contexto do surgimento dos testes de QI. Então o teste de QI é um teste criado por um alemão em 1912, numa época da história da humanidade que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Pequeníssima imprecisão histórica. Os testes de QI eles não são criados em 1912. Eles são criados em 1905. Só que em 1905 o objetivo ainda não era exatamente medir inteligência, era medir desempenho escolar. Então até em 1905 você tem os primeiros testes, que são os testes do Binet. Uma informação super comum isso. Então, só uma microcorreção histórica. Se for só esse o erro que ele vai cometer, então pra mim tá bom demais. Então não é na Segunda Guerra Mundial, né? A gente tá no período de Primeira Guerra, mas ele vai culminar na Segunda Guerra Mundial e nas barbaridades que foram justificadas. Cara, assim,
vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Minha interpretação pode estar errada, tá? Mas parece que ele, de alguma maneira, está querendo dizer aqui que tem uma certa relação causal entre a criação dos testes de inteligência e medição de inteligência e a Segunda Guerra. Cara, não, assim, se eu estou certo na minha interpretação, então eu digo aqui, ele está completamente errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode ter sido só uma escolha ruim de palavras, e se for isso daí, também tudo bem pra mim. Na comunicação oral isso acontece, né? Você tá falando rápido ali no vídeo, acaba usando uma palavra que depois você, não caiu bem, mas se for isso, tá de boas. Bora prosseguir. Pelo povo alemão na época da Segunda Guerra Mundial. Então, desde o final do século XIX, começo do século XX, principalmente ligado às ideias que o Darwin levantou e foram mal interpretadas, a gente começa a tentar entender a ideia, ou começa a procurar conceitos, a ideia de como medir pessoas que são melhores ou piores do que as outras. E por que é importante... Nossa. Bom, aqui ele falou uma coisa muito pontual e eu consideraria errada, sobre por que começaram a medir pessoas em algum momento no século XIX. Olha, eu diria que em primeiro lugar começaram a medir pessoas porque simplesmente o século XIX ele é um século de enorme otimismo científico. Você tem as leis de Maxwell, você tem a própria teoria da evolução do Darwin, né, que ele acabou de citar aí, o Darwin. Você tem teoria da evolução do Darwin, você tem paleontologia bombando. Você tem a tabela periódica surgindo no século XIX. Você tem... Cara, enfim, muitas coisas surgindo. A própria psicologia, que é a minha área, surge no século XIX, né? 1800 e... Eu sempre esqueço a data, o ano exato, mas 1875, salvo engano. Laboratório alemão de um cara chamado Wilhelm Wundt, que é o criador da psicologia. Muita gente acha que é o Freud, mas está errado, não é o Freud. Então, o primeiro ponto é: por que começaram a medir pessoas? Simplesmente porque descobriram que estudar as coisas do ponto de vista da ciência, pelo método científico, pensando de forma científica, era muito interessante. Dava resultado. Então, por que não aplicar isso à psicologia? Quer dizer, não a psicologia em si, mas aplicar isso a tudo que diz respeito vagamente, não tecnicamente apenas, mas vagamente, ao que se refere à psicologia, à mente e ao comportamento. Por que não? Então, eu diria que o primeiro motivo foi esse. Meramente uma tentativa de entendimento, assim como tinha uma tentativa de entendimento do mundo natural, certo? Ok. Francis Galton, que era primo do Darwin, antes de surgir qualquer tipo de teste de QI, qualquer tipo de estudo sistemático sobre inteligência, o Galton, ele era um desses caras que estava muito interessado em descrever e explicar por que as pessoas variavam não só em inteligência, mas numa série de outras características. Então ele criou maneiras de medir isso. E ele usou estatística para verificar essas diferenças, como é que se davam. E aí, claro que previsivelmente ele verificou a existência de uma curva normal, né, em várias dessas diferenças. Em que no meio da curva você tem a maioria das pessoas com aquele traço se apresentando de maneira mediana, e nos extremos aquele traço se apresentando de maneira intensamente baixa ou intensamente alta. Fez isso por uma série de características, incluindo inteligência. Uma outra coisa interessante que tem a ver com esse assunto, que tem a ver com o Galton e com inteligência, é que o Galton ele tinha um palpite, e era um palpite porque se conhecia muito pouco de biologia na época, a ponto de ter um palpite muito bem informado sobre isso. Mas o Galton ele tinha um palpite de que as diferenças de inteligência entre as pessoas, assim como outras diferenças, tinham muito a ver com biologia, com diferenças biológicas entre elas. Não se falava, evidentemente, de diferenças genéticas. Ele não tinha como testar isso diretamente, mas ele escreveu, até no livro que ele tem sobre genialidade, eu acho que a tradução é a hereditariedade do gênio, alguma coisa assim. Ele até escreve lá que não é por acaso que famílias com pessoas muito intelectualmente proeminentes acabam tendo mais pessoas... quer dizer,
Na família onde tem uma pessoa intelectualmente muito proeminente, as outras pessoas parecem um pouco intelectualmente proeminentes também. Então ele está dizendo aí que tem... Ele está querendo dizer que tem uma certa estirpe biológica ligada a essas manifestações, assim como uma família de pessoas muito altas vai tender a ter pessoas altas. É isso que ele está querendo dizer. O que eu estava falando mesmo? Então assim, o Galton ele não estava diretamente interessado em quem é melhor, quem é pior, vamos fazer alguma coisa com essas pessoas. Ele não estava interessado diretamente nisso. O interesse primordial dele era entendimento. Acontece que o Galton, ele também... uma coisa interessante, um parênteses aqui. O que o Galton está chamando de inteligência no século XIX não é a mesma coisa que se chama de inteligência nos estudos atuais da inteligência. Tá? No século XIX, inteligência era uma palavra que se referia a uma série de características muito vagamente definidas. Então, por exemplo, o cara que era capaz de tomar boas decisões acertadas, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista intelectual, isso era chamado de inteligência. Hoje em dia não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vocês percebem por aí que, assim, como discussão histórica, isso tudo faz parte do tema inteligência, mas empiricamente o que está sendo estudado naquela época não necessariamente tem a ver com o que é estudado hoje. Tá? Então, inicialmente, a motivação que leva ao estudo da inteligência é saber quem é melhor, quem é pior. Sei lá, por mais do que uma curiosidade intelectual, cara, eu diria que não, sinceramente. Mas o que ele fala aqui é verdade. Nessa época, surge, sim, eu diria, a demanda criativa intelectual para se elaborar maneiras de medir pessoas em relação a várias características, não apenas inteligência. Por que isso? Cara, não vou nem me alongar para esse vídeo não ficar gigante, mas você tem várias coisas surgindo. Alistamento militar obrigatório, revolução industrial, escola, né, o Estado promovendo a padronização do ensino escolar. Então tudo isso leva a uma, digamos assim, isso abre possibilidades, né? Porque isso abre uma série de necessidades. E as pessoas vão tentar satisfazer essas necessidades. Uma dessas necessidades era, de fato, você saber como se apresentavam as diferenças de desempenho entre as pessoas. Então, assim, é verdade que as pessoas estavam numa época que era moda mensurar diferenças individuais para saber quem era melhor e pior nas coisas. De certa forma, sim. Mas eu acho que não no sentido que o Emílio está falando aqui. Como se isso fosse, assim, necessariamente conectado com a eugenia. Porque eu sei que é disso que ele vai falar depois. Vamos prosseguir que aí eu vou falando mais, senão eu fico muito tempo falando aqui, né? Assim, aí não vira reação, aí não é mais reação, aí é aula. A gente entendeu o contexto do teste de QI, porque o contexto do teste de QI ele não pode ser separado da ideia de quem criou e qual que é o contexto de como ele foi criado. Então qual que é a ideia? A ideia é, um organismo é melhor do que o outro, e aí aqui a gente nem vai entrar em evolução para discutir o que é melhor ou o que é pior. Essa medida do que é melhor ou pior pode ser... Essa ideia que ele falou de que um organismo é melhor do que o outro realmente é uma ideia presente no século XIX em geral, não só relacionada à inteligência, mas sim, é uma ideia presente muito fortemente no século XIX. E é uma ideia, eu acho que presente na cabeça do Galton, sim. O Galton, ele realmente tinha a teoria de que indivíduos mais inteligentes tinham organismos que funcionavam melhor, sim. Isso é verdade. Mas até aí, eu não entendo por que é tão polêmico, entendeu? Mesmo que, assim, eu não tô nem dizendo se isso tá certo ou errado. O que eu tô dizendo, assim, independente de estar errado ou certo, eu não entendo por que falar isso é tão polêmico, sinceramente. Tipo assim, entre uma pessoa que tem diabetes e uma que não tem. Teria algum problema em dizer que quem tem diabetes tem o organismo que funciona pior? Pelo menos em alguns aspectos que caracterizam a diabetes? Eu acho que não, pô. Ter uma medida objetiva. Só uma outra. Eu acho que eu fiz uma analogia falando de doença.
Mas só pra não pegar mal, né? Eu não, porque, sei lá. É que nem você falar assim, cara, tem pessoas que são mais flexíveis. Tipo, o cara nunca fez exercício, mas ele faz assim e ele consegue colocar a ponta do dedo da mão lá na ponta do dedo do pé. O cara é muito flexível. Tem outro cara que já é todo travado igual uma porta empenada. Portanto, eu deveria criar... O cara é travadão igual uma porta empenada. Eita. Pera aí, pessoal, que minha luz... Então, assim, o cara já é bugadão. O cara já é todo encarquilhado, o corpo do cara é bugado. Mínimo de flexibilidade, ele não vai até lá na frente. Quem é flexível tem o corpo que funciona melhor, sim, com relação a esse atributo que é a flexibilidade. Eu não vejo nenhum motivo em reconhecer isso, não. Criar formas de medir isso... Quer dizer, eu não vejo nenhum problema em reconhecer isso, não. Porque a partir dessa medição eu consigo tomar decisões. Eu consigo tomar decisões de que tipo? E aqui a gente tá falando lá do começo do século XX, a gente tá falando desse contexto. Eu consigo tomar decisões de quem pode ou não se reproduzir, eu consigo tomar decisões de quem é melhor ou quem é pior, de quem deve mandar no mundo ou não deve mandar. Vocês já devem ter Nossa. Caraca. ouvido falar, e aqui a gente tá falando de contexto de surgimento do teste, não estamos nem falando do teste de QI, vocês já devem ter ouvido falar, você que tá assistindo o vídeo, do conceito de eugenia. Então, a ideia que surge, o que começa a surgir nesse contexto é que tava todo mundo procurando uma forma... Tá, vamos ver como ele caracteriza a ideia da eugenia. É muito apropriado ele falar de eugenia aqui, porque o cara que criou a palavra eugenia é o próprio Francis Galton, que é o cara que também começou a se interessar por inteligência, a tentar matematizar, estudar estatisticamente em populações as diferenças individuais. Então ele vai dizer, o Emílio aqui provavelmente ele vai dizer que tem uma relação entre uma coisa e outra, né? Se o cara estuda inteligência, ele só pode ser um eugenista, é basicamente o que ele vai dizer. Forma de medir quem é melhor, quem é pior e principalmente como que esse melhor pode subjugar quem é pior. Então se você voltar pra... Nossa! Tá, assim, ó. Eu acho que quando as pessoas falam de eugenia, elas não estão sendo historicamente corretas e acuradas por um motivo muito simples. Elas têm uma pressa muito grande em conectar eugenia a nazismo, que aparece lá, sei lá quantas décadas depois, quase um século depois. Por que isso é um frame errado do assunto? Porque a ideia da eugenia, e aí lembrando que a palavra eugenia significa bom nascimento ou bem nascido, né? A ideia da eugenia, conforme ela era defendida no século XIX, é simplesmente a ideia de que as pessoas são diferentes em uma série de atributos relacionados à biologia. E como os seres humanos eles têm conhecimento, por que a gente não pode utilizar esse conhecimento que a gente tem sobre a biologia para decidir quais são as características que vão permanecer ao longo das gerações e quais vão ser excluídas? Por que a gente não pode fazer isso? Era isso que eles se perguntavam. Então, assim como as pessoas acham que elas podem planificar ou controlar a economia, conduzindo ela para melhores caminhos, o eugenista se perguntava, por que a gente não pode também controlar a biologia, que é um sistema complexo, para promover o mesmo tipo de melhora? E aí, os eugenistas, eles não tinham no início exatamente uma proposta para como fazer isso. Então, a ideia nasce com uma coisa que tem uma certa lógica ali no século XX, um monte de gente começa a defender, mas os projetos concretos de eugenia vão surgindo do finalzinho do século XIX para o XX, do século XIX para o XX. A gente conhece o que? O nazismo, né? O nazismo ele não se confunde com a eugenia, mas uma forma de eugenia muito bizonha está presente no nazismo, né? Que é o que? A tal da a eugenia significando que os nazistas vão exterminar as populações que são biologicamente, sei lá, inválidas, alguma coisa assim, e vão promover a reprodução das populações que são arianas, né, que, segundo eles, teriam os melhores genes, seriam os membros de mais qualidade da espécie humana, segundo os nazistas, né? Era essa a ideia.
E aí, claro que uma série de atrocidades foram feitas em nome dessa ideia. Só que tinham formas de eugenia que passavam despercebidas. Então, assim, na prática, o que eu tô querendo dizer, sem entrar muito no detalhe histórico, sem necessidade aqui para esse vídeo, o que eu tô querendo dizer é: a eugenia não necessariamente é igual ao nazismo. A eugenia é simplesmente a ideia de que a gente pode utilizar técnicas sociais para promover o melhoramento da espécie, fazendo com que os indivíduos que têm as melhores características biológicas se reproduzam mais, para melhorar a espécie como um todo. Eu não estou, só para deixar claro, eu não estou defendendo essa ideia, eu estou caracterizando o que está sendo citado como um assunto aqui no vídeo. E é claro que se a gente estiver falando disso, né, uma tentativa de melhorar, sei lá como, as características biológicas da espécie, selecionando os indivíduos que têm essas características biológicas, é claro que uma dessas características que a gente está pensando, que eles estariam pensando, uma delas seria inteligência, sem dúvida. Mas não só, pô. Eles estavam pensando em características físicas também. Eles estavam pensando em desempenho físico também. Então, o quê? Então a gente não pode mais estudar, sei lá, o desempenho no atletismo, porque os nazistas diziam que os arianos se desempenhavam melhor no atletismo. Aí eu vou falar assim, não, olha, esse negócio daí de estudar educação física é coisa de nazista, porque, porra, tu tá hierarquizando as pessoas, dizendo que uma tem mais força física e a outra não, pô. Entende? O fato de você estudar a coisa não necessariamente tem uma conexão com intenções espúrias ou nefastas relacionadas ao que você vai fazer com o conhecimento derivado do que você está estudando. Essa associação é feita sempre que estão falando de teste de QI e inteligência. Eu não entendo por quê. É como se a pessoa fosse muito razoável julgando tudo. Por exemplo, ela acharia que eu sou maluco ao dizer que, pô, como assim não pode estudar educação física? Porque estudar desempenho físico vai hierarquizar pessoas e selecionar quem é melhor e pior em força física, alongamento, destreza. Não pode. Isso daí é coisa de nazismo. Provavelmente iam achar que eu tô maluco se eu falasse isso. Mas tá liberadíssimo, inclusive nas universidades, falar algo muito parecido sobre inteligência. Não, você não pode estudar inteligência, né? Porque, pô, você vai dizer que uma pessoa é mais inteligente do que outra? Ué, porra, mas como não? A gente vê isso no cotidiano, inclusive no colégio. Quando a gente é aluno, a gente vê isso. Sempre tem um aluno com melhor e pior desempenho na sala. Aí agora se tornou politicamente incorreto falar isso. Eu não consigo entender, sinceramente. Para a origem do teste, você começa a enxergar discussões do tipo que você deveria criar uma sociedade em que quem tem QI alto ou quem reage melhor ao teste deveria se reproduzir e quem não reage não deveria. Cara, não, assim... Olha, eu posso estar muito enganado aqui. Eu tenho certeza que o Emílio não inventou isso. Acho que ele tem um canal muito bom, assim, pra fazer esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, eu nunca li isso em lugar nenhum. Eu nunca li que tinha um projeto de criar uma sociedade só com pessoas inteligentes. Eu acho que o que ele está fazendo aqui, talvez ele tenha confundido na hora de expor, ou talvez ele tenha usado uma fonte indevida. Mas o que ele parece estar dizendo aqui nessa fala, o que ele parece estar fazendo aqui nessa fala, é conectar necessariamente inteligência, eugenia e projetos muito parecidos com o nazismo, assim. Só que nessa época, cara, ninguém estava falando de maneira tão específica sobre inteligência, entendeu? Eram atributos biológicos em geral, assim, ninguém estava falando de inteligência. É claro, a palavra inteligência existe, né, no cotidiano, você deve dizer... Alguém devia dizer isso em algum momento. Mas é o que eu estou falando. Usavam a palavra inteligência, usavam a palavra inteligência, usavam qualquer palavra que se refere a potencial físico, e assim vai, entendeu? Caraca. Mas assim, eu acho que ele tá aglutinando tudo de uma maneira que parece tudo a mesma coisa, mas não é. Deveria se reproduzir. Nessa mesma época, por exemplo, a gente fazia medidas de crânio para dizer quem era mais ou menos inteligente. A conclusão é que a medida de crânio... Cara, as medidas de crânio... Eu realmente não sei se faziam medidas de crânio para saber se as pessoas eram inteligentes. Mas ele provavelmente está fazendo referência à frenologia aqui. O que era frenologia? A frenologia era extremamente desacreditada, mas era moda na elite. Então acabou sendo uma coisa que a gente foi passado e a gente conhece hoje. Mas era amplamente questionado já no século XIX. Mas qual era a ideia da frenologia? A ideia da frenologia é que, através de protuberâncias no crânio,
a gente conseguiria medir características psicológicas das pessoas. Qual era o raciocínio por trás? Protuberâncias no crânio indicavam que abaixo daquela protuberância tinha um excesso de tecido cerebral, como se fosse mais desenvolvido. Então o tecido cerebral incha, ele acaba estufando o osso em cima. Então se você mapeasse esses calombos no cérebro, você conseguiria dizer se a pessoa, por exemplo, é muito ou pouco violenta. Por quê? Ela tem um calombo na área do cérebro relacionado à violência. Por isso que ela tem um calombo no crânio. E aí os frenologistas iam fazendo esse tipo de mapeamento. Negócio completamente espúrio, não tem lógica nenhuma. Mas na época fazia um certo sucesso na elite. Era uma coisa meio de circo, assim. Teve uma época que fizeram isso com pacientes psiquiátricos. Mas não tem validade. Cara, mas assim, eu desconheço qualquer associação desse pessoal com tamanho de crânio e inteligência. Mas não duvido que tenha. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que tinha um papo desse comparando raças. Então, se tinha uma raça com crânio maior, então era porque ela era mais inteligente. Uma raça com crânio menor, ela era pouco inteligente. Qual era a lógica? Não estou defendendo isso, tá? Eu estou tentando explicar de onde tiraram isso no século XIX. A lógica era muito simples. Espécies com cabeça maior, muitas vezes são espécies mais inteligentes. Por quê? Porque ela tem um volume cerebral maior mesmo. Então ela vai ser mais inteligente. Por exemplo, sei lá, você pega entre espécies de macacos. Os macacos que têm a cabeça maior têm maior volume cerebral, eles são mais inteligentes, pô. Então, o erro é você transferir, por analogia, esse raciocínio para indivíduos de uma espécie, entendeu? Então, isso pode ser verdade entre espécies, mas não necessariamente isso é verdade entre indivíduos de uma mesma espécie. Esse era o erro que os caras cometiam na época, em relação a essas comparações de tamanho de crânio. Agora, eu não lembro muito bem se é isso mesmo, mas eu tenho quase certeza que é isso que eu falei. Eu só não lembro se os caras que falavam isso eram os mesmos caras da frenologia. Isso eu realmente não lembro. Mas vamos prosseguir então. Ele não quer dizer nada. Nessa mesma época, a gente dizia que pessoas com características físicas diferentes eram melhores ou piores. Então, o surgimento do teste de QI é uma forma de tentar medir, porque ele é um coeficiente de inteligência, é uma forma, na verdade, de pegar vários testes e você cria um coeficiente que vai juntar o resultado desses vários testes para dizer quem é mais ou menos inteligente, tá bom? Uma coisa que é interessante de analisar desse ponto de vista é que desde o começo, o coeficiente de inteligência, ele surgiu como uma análise de grupo. Ele é muito mais, se ele tiver uma utilidade, ele é muito mais interessante do ponto de vista populacional do que do ponto de vista individual. Então, se o teste de QI serve para alguma coisa, é muito mais para tirar uma fotografia do que está acontecendo na sociedade do que uma fotografia do que está acontecendo com o indivíduo. Mas mesmo desse jeito, o teste de QI ele tem alguns problemas. Olha, não. Aqui nesse trecho não tem muito como salvar o que ele falou, não, porque tá errado, assim. Tá errado. Agora, eu vou tentar entender de onde ele... Em que ele se baseou para cometer esse erro. Provavelmente, pro Emílio tá falando isso, ele tá pensando no fato de que para você elaborar um teste de inteligência com uma pontuação que diga você que tá me assistindo agora fez o teste, aí você tem a pontuação 100. Ou seja, você está associando um padrão de desempenho naquele teste a um número, numa escala de desempenho, né, que vai de, sei lá, 0 a 200, digamos. Para fazer essa relação entre cada nível de desempenho e um número numa curva normal, você tem que fazer um estudo populacional. Por quê? Porque você tem que ter uma amostra de pessoas para entender como se diferenciam os desempenhos em relação àquele teste, em relação ao que aquele teste está medindo. E aí, quando um indivíduo faz o teste, na verdade, o que aquele número, que é o resultado do teste, está mostrando é onde aquele indivíduo se localiza comparando com o desempenho geral da população que respondeu aquele teste. Então, toda vez que uma pessoa faz um teste, isso vale para teste de inteligência, vale para teste de, sei lá, de depressão, teste de atenção, teste para funções executivas, teste de ansiedade, isso vale para qualquer teste. Quando a pessoa está respondendo um teste, ela está querendo encontrar um número que descreva em qual parte da curva normal da população aquela pessoa está localizada.
ela tá no meio junto com a maior parte das pessoas, ou ela tá em algum dos extremos, onde tem muito menos pessoas da população, que são os desempenhos extremos. Aonde que ela tá? O desempenho dela é equivalente a qual parte da população? Então o número ele vai te dizer isso. Provavelmente o Emílio tá pegando esse dado e tá falando assim, não, o teste de inteligência ele é para, sei lá, ele é para finalidades populacionais e não individuais. O problema óbvio do raciocínio dele é que, na medida em que todos os testes são feitos dessa maneira, então o que ele está dizendo é que nenhum teste psicológico serve para medir nada sobre nenhum indivíduo. O que flagrantemente está errado, certo? Flagrantemente está errado. Mas vamos... Dito isso, vamos continuar. Alguns dos problemas que o teste de QI tem, ou talvez os dois principais problemas que o teste de QI tem, é como você está quantificando inteligência, ou o que você está chamando de inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas? Inteligência é a capacidade de criar arte? Inteligência é a capacidade de interagir com o mundo? Inteligência é a capacidade de guardar informações? Inteligência é a capacidade de, frente a um problema, você reagir a esse problema de maneira calma e organizada? Inteligência é a capacidade de fazer conta matemática? Inteligência é a capacidade de guardar espécies, imagens de diferentes plantas? E principalmente, inteligência consegue ser retirada de contexto? Eu consigo criar um método que vai funcionar para um chinês, para um americano, para um brasileiro, para uma pessoa dos povos originários, ou para um brasileiro que vive na floresta? Não, falou povos originários, eu acho que a pessoa já denuncia na hora as inquietações políticas e ideológicas que fazem com que ela tenda a encrencar com determinados tipos de assunto, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem vários... Eu estudei isso, né, no doutorado. Tem vários estudos mostrando que pessoas com inclinações mais à esquerda são altas num atributo chamado igualitarismo cósmico, né? Então essas pessoas, elas têm, digamos, uma certa má vontade, é como se soasse mal para elas intuitivamente falar que indivíduos são diferentes em atributos. Diferentes não por razões ambientais. Não foi a vida que fez eles diferentes, assim. Não foram as experiências, não foi a sociedade. Eles nasceram diferentes porque as pessoas nascem diferentes, por motivos biológicos, por motivos genéticos. Vocês podem ver que pessoas muito intensas em suas intuições de esquerda geralmente implicam com esse tipo de assunto. E, assim, eu não consigo deixar de notar que esse é exatamente o caso aqui. Com certeza. Eu já vi o Emílio manifestando uma certa simpatia por posicionamentos políticos e econômicos mais à esquerda em vários vídeos. Então, se eu fosse psicologizar ele aqui, né? Aqui eu não tô falando do conteúdo em si, porque ainda que fosse um viés, ele poderia estar certo no que ele tá falando, o que não é o caso. Mas claramente a má vontade que ele tem, o gosto ruim que ele fica, né, quando fala sobre testes de inteligência QI, provavelmente é por causa dessas inclinações que ele tem. Mas ele falou coisas interessantes aqui. Por exemplo, o que define inteligência, né? O que é inteligência, afinal de contas? Digo, tecnicamente, não no dicionário, não no cotidiano, mas tecnicamente o que os estudos de inteligência definem como inteligência. Ele provavelmente falou de uma maneira meio zoeira, né? Pra desqualificar a coisa. Mas ele meio que tá certo. Ele meio que tá certo quando ele diz que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Se eu fosse dar uma resposta curta para um aluno me perguntando o que cacetes é inteligência, eu falaria isso, falaria a capacidade de resolver problemas. Claro, problemas com diferentes níveis de complexidade, né? Problemas de diversos tipos, com diferentes níveis de complexidade. Essa é a resposta curta, de fato. Mas por que resolver problemas? Por que isso define inteligência? Porque para resolver problemas, especificamente problemas de natureza cognitiva, você precisa de uma série de atributos, que são justamente os atributos medidos pelos testes de inteligência. Algumas pessoas vão encarar o que eu vou falar agora como circular, mas eu já vou explicar melhor e vocês vão entender por que não é circular. Então imagina só, em vez de eu falar vários conceitos complicados aqui,
eu vou já para um exemplo. Mesmo que a gente não estivesse usando a palavra inteligência, mesmo que a gente não estivesse usando nenhum termo técnico da psicologia, ainda assim a gente notaria que existem diferentes tipos de desempenho em diferentes tipos de tarefa. Por exemplo, se eu apresentar para vocês uma série de vídeos mudos, esses vídeos não têm som, você não consegue entender o que as pessoas ali estão falando. Mas ao mesmo tempo, você consegue ver a cara dessas pessoas. E aí você vê elas fazendo uma série de expressões, né? Umas tá caindo lágrima do olho, outras estão com a cara mais sisuda, outras estão sorrindo, outras estão... Enfim, por aí vai. As habilidades que uma pessoa precisa para inferir as emoções que estão sendo apresentadas ali. Você acha que isso é inteligência ou não? Guarda a resposta para você. Não vamos utilizar os termos agora. Agora pega uma outra situação. São pessoas resolvendo problemas de lógica, problemas de matemática, problemas que têm a ver com, por exemplo, eu pergunto para vocês qual é a relação entre, sei lá, o Aleister Crowley e as músicas do Raul Seixas. Certamente, esses casos... ou para um pescador... Certamente esses casos que eu acabei de falar para vocês, mesmo sem empregar a palavra inteligência, vocês vão notar que eu estou lidando com diferentes tipos de tarefas. Provavelmente, pela natureza do assunto que ronda essas tarefas, provavelmente eu estou lidando com competências psicológicas diferentes. A competência psicológica que você tem que utilizar, ou as competências que você tem que utilizar, para saber a relação entre o Aleister Crowley e as músicas do Raul Seixas, são muito diferentes das competências que você tem que utilizar para ver um vídeo com duas pessoas interagindo e me dizer quais são as emoções que elas estão sentindo naquele vídeo. Certo? As habilidades que você utiliza nessa tarefa interpessoal, socioemocional, são muito diferentes das competências psicológicas que você vai usar para resolver um problema de lógica. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você não goste da palavra inteligência, que você não queira usar a palavra inteligência, ainda assim você vai ser quase obrigado a reconhecer que o conjunto de habilidades que você utiliza para resolver problemas socioafetivos provavelmente é muito diferente do conjunto de competências utilizadas para resolver esses outros problemas que eu falei, que tem a ver com lógica, capacidade matemática, a capacidade de primeiro ter aprendido conhecimentos, ter uma boa memória para guardar esses conhecimentos e relacionar esses conhecimentos. Tudo isso são competências que não se cruzam. São domínios diferentes. Agora, como num caso a gente está lidando com habilidades cognitivas que envolvem conhecimento, aprendizado e raciocínio, e no outro a gente está falando de habilidades socioemocionais, a gente vai ter que dar palavras diferentes para se referir a esses dois tipos de desempenho, de domínio de capacidades mentais. Eu vou convencionar que essas capacidades cognitivas aqui relacionadas a raciocínio, aprendizado, conhecimentos, eu posso chamar isso de inteligência. Certo? Então, é assim que a gente pensa. Eu diria de maneira razoável e honesta, sem virar refém das palavras. O lance aqui não é que, arbitrariamente eu estou chamando isso de inteligência. Mas por que a criatividade não pode ser inteligência? Mas por que reconhecer emoções não pode ser inteligência? Cara, você pode chamar do que você quiser. Eu vou falar igual aquele cara de um filme, eu esqueci o nome, mas o cara assim... me chame de Suzy se você quiser. Tipo, o cara pergunta assim, qual é teu nome? Aí ele fala assim, me chame de Suzy se você quiser. Cara, tu pode chamar a habilidade de resolver quebra-cabeça de Suzy, se tu quiser. Chama de Shrubbles. Mas não usa a palavra inteligência. A habilidade de Shrubbles, a habilidade de Suzy, ela vai continuar tendo correlação com habilidades que, por um acaso, assim, nossa, por que, meu Deus do céu? Por um acaso, são tarefas relacionadas ao que no cotidiano a gente chama de inteligência. São tarefas que envolvem desempenho cognitivo.
E aí o que os estudos mostram é que existem correlações entre essas capacidades. Enquanto você vê correlações altas entre, por exemplo, a capacidade de jogar xadrez, a capacidade de resolver quebra-cabeça, a capacidade de pensar espacialmente, a capacidade de gravar informação, a capacidade de raciocinar e resolver problemas de lógica, você não vê correlação dessas capacidades com a capacidade de entender emoções, por exemplo. Então, assim, são evidências de que, independente de você estar utilizando a palavra inteligência, SUSE, Shrubbles, sei lá, cara, pensa em qualquer palavra. Você está lidando com habilidades mentais diferentes. Então, assim, essa história de que é tudo arbitrário. Nossa, não, por que não chama, sei lá, a capacidade de dar conselho pro filho de inteligência? Cara, porque não é uma característica relacionada com as outras. Simplesmente. Ser bom em capacidades socioemocionais é importantíssimo, eu não estou dizendo que não é. Agora, existe uma diferença entre você dizer que uma coisa é importante e você dizer que, por ser importante, aquilo deve ser uma inteligência. Ou para um físico nuclear que está lá no CERN trabalhando com partículas, eu consigo criar um método? Existe essa possibilidade de criar um método que meça tudo? E, se existe essa possibilidade, esse é o teste de QI? Então a primeira coisa que quem está assistindo precisa entender é: a gente não consegue nem chegar a um consenso do que é inteligência. Ou, se existe mais de um tipo de inteligência. E como medir? Cara, assim, o que ele está falando aqui é altamente falso, assim, eu não tenho como ser sutil nessa parte. O que ele está falando aqui é altamente falso. É claramente falso. Eu sinceramente, até não que eu tenha que desculpar ele por alguma coisa, mas é mais um modo de dizer. Eu até sou compreensivo, eu desculpo ele por isso, porque, cara, não é a área dele. Ele simplesmente foi assessorado por alguém que só falou merda no ouvido dele. Então, assim, ele está errado. Ele está errado. É claro que falar de consenso numa área como a psicologia é sempre meio arriscado. Por quê? Porque o que a gente chama de consenso na psicologia está muito distante do que a gente chama de consenso numa ciência muito bem estabelecida como a física, por exemplo. Tá? Então, dadas as devidas proporções dos parâmetros para o que está sendo chamado de consenso numa área e na outra, eu diria que sim, é bastante consensual na psicologia que os modelos que descrevem a inteligência como uma entidade formada por várias inteligências, cada uma um domínio isolado em si mesmo, sem correlação com o outro, é falso. Esse tipo de modelo não se sustenta empiricamente. O modelo que se sustenta empiricamente é um modelo segundo o qual existe uma capacidade cognitiva, o desempenho cognitivo, e esse desempenho, inclusive, explica por que as pessoas tendem a ter desempenhos correlacionados em todas as tarefas que são tarefas cognitivas. Certo? Então, claro que aí a gente está falando de uma correlação que você só observa lidando com grandes números, né? Então você tem que ter uma amostra de, sei lá, mil pessoas para ver essa correlação. Não é você pegar a tua turma na faculdade e falar: não, mas eu sou bom numa matéria e tiro 0 na outra. Tá, mas não é assim que você nota essas correlações. Tem que ter um número grande de pessoas para as correlações emergirem. Cara, então simplesmente o que o Emílio está falando aqui é falso. É falso. Existe um consenso de que inteligência é inteligência geral, não são múltiplas inteligências, certo? Esse tipo de inteligência vai variar demais. Então a primeira coisa que a gente tem é essa origem controversa do teste de QI. A segunda coisa que a gente tem é que o teste de QI ele é uma simplificação. Cara, assim, a origem do teste de QI não é controversa. E mesmo que fosse, o fato da origem do QI, o fato da origem dos testes de inteligência ser controversa, supostamente, não significa que, empiricamente, o que está sendo proposto ali como modelo, teoria, não se sustenta. Eu não sei por que as pessoas fazem essa associação. E sabe o que é engraçado? Eu tive uma discussão recente na internet mesmo, em rede social, com o pessoal da psicanálise. Eu estava apontando o fato de que tem vários estudos históricos bem estabelecidos, dados objetivos, dados de prontuário médico, sabe? Arquivo de hospital psiquiátrico,
mostrando que o Freud simplesmente mentiu em relação ao quanto a terapia baseada na fala dele curava os pacientes. O quanto os tratamentos dele eram bem-sucedidos em resolver os problemas que ele... em resolver a condição do paciente, né? Tem dados dizendo que ele mostrou, que ele mentiu em relação a essa melhora dos pacientes. E aí os psicanalistas estavam falando assim pra mim: não, mas espera aí, o fato do Freud ter mentido, ou seja, o fato da psicanálise ter uma origem controversa, não significa que hoje em dia ela não seja um método largamente bem-sucedido como terapia. Cara, é a mesma coisa que ele tá falando aqui. É a mesma coisa, só que ao contrário. Ele tá dizendo que, diante da suposta controvérsia da origem dos testes de inteligência, então todo o empreendimento ao longo de 100 anos envolvendo estudos sobre inteligência, então é um prédio prestes a desabar. Cara, não é. Assim como, com certeza, não existe uma... Tipo, o Freud poderia ter mentido. Sim. Mas o fato dele ter mentido não significa que, empiricamente, hoje em dia, com outros estudos, a psicanálise não seja uma boa psicoterapia, com resultados bons e mensuráveis. Não significa. A mesma coisa serve para estudo sobre inteligência. Então não sei porque que tem essa conexão. Ah, não, tem... Sei lá, digamos que o Galton fosse um eugenista... quer dizer, ele era um eugenista, né? Mas... Sei lá, digamos que os caras que criaram o teste de QI, eles quisessem realmente hierarquizar pessoas para, sei lá, propósitos eugenistas. Cara, ainda assim, eles poderiam estar estudando um construto psicológico que existe como fenômeno real, pô. É porque que a motivação ruim faz com que o que está sendo estudado não seja verdadeiro. A não ser que o cara esteja mentindo no que ele está estudando, nas conclusões sobre o que ele está estudando, certamente, aí é outra história. Vamos continuar aqui. Simplificação grande demais da natureza. Ele é uma simplificação grande demais da realidade. A gente tem exemplos muito bons disso. Então, por exemplo... esses argumentos, é uma simplificação, isso é muito complexo. Cara, esse argumento é sempre utilizado quando a pessoa não tem uma boa resposta, não tem uma boa teoria, ela quer simplesmente dizer que a teoria do amiguinho é ruim. Aí ela fala, mas a sua teoria é muito simplista. Ou então ela fala assim, mas esse fenômeno é muito complexo, a sua teoria não dá conta. Tá, mas então, assim... Tá, e daí? O que você propõe? Aí não tem nenhuma proposta. A proposta é só ficar falando mal, assim, né? O que também tá ok. Eu não tenho nenhum problema com falar mal de teoria, não. Eu não tenho teoria nem teórico de estimação. O problema é que você não pode falar mal falando coisas que não são verdadeiras. Tem uma população aqui da América do Sul, que é uma população que é praticamente de caçadores e coletores, e que os pesquisadores foram aplicar o teste de QI para essas pessoas aqui na América do Sul, e a pessoa, dentro do contexto dela, não consegue nem entender o teste. Porque nunca fez um teste na vida, nunca fez uma prova na vida, nunca foi testado para fazer... Tudo bem. Se eu for aplicar um teste de depressão, provavelmente eu vou entrar em apuros. Eu vou estar em apuros. Por quê? Porque tu acha que uma sociedade de caçadores-coletores do sul da Oceania sabe o que significa qualquer um dos itens do teste de depressão? Claro que não. Isso significa que naquela sociedade não tem casos de depressão? Claro que não, pô. Se você fizer um teste de ansiedade, eu duvido que a galera entenda o que é marcar o X numa opção, numa sociedade de caçadores-coletores. Mas isso significa que não existem fenômenos psicológicos e psicobiológicos que a gente possa classificar como ansiedade? Cara, e isso que ele tá falando, assim, com todo respeito, é tão óbvio que chega a ser uma trivialidade. Isso que ele tá falando é tão óbvio que todo mundo que estuda instrumento psicológico sabe que qualquer instrumento tem que ser adaptado de uma cultura para outra. Exatamente por isso. Se ele é criado numa cultura, muito provavelmente a forma de você expressar aquelas ideias está enviesada culturalmente. Então você tem que adaptar para que você modifique os itens de forma que ele continue medindo o que ele está medindo, mas que a pessoa de outra cultura consiga entender.
fazer uma prova na vida. Porque aqueles exercícios que são apresentados não fazem o menor sentido, porque qual que é o objetivo de fazer uma prova? E aí a hora que você lê o resultado do teste, você fala assim, nossa, essa pessoa aqui tem uma inteligência equivalente ao de uma criança de 5 anos. Só que se você for perguntar pra essa pessoa quais são as plantas da floresta em que ela vive, ela sabe todas. Ela sabe muito mais do que um botânico que vai lá entender aquelas... Cara, de novo, isso daqui tem a ver com a adaptação do que você está testando para a população-alvo, para a cultura-alvo. Vou dar um exemplo que não é nem de uma cultura... Que não é nem de uma adaptação para culturas de caçadores-coletores. É de uma cultura para outra, tipo Brasil e Estados Unidos. Tem uma parte do teste de inteligência que a pessoa ela tem que... É uma parte que mede aprendizado, inteligência cristalizada, então é conhecimento de vocabulário. E aí você tem que responder o que é tal coisa que o psicólogo pergunta. Uma dessas coisas, eu lembro até hoje porque eu fiz esse teste, né? Eu já fiz a avaliação neuropsicológica. E aí uma das perguntas é, quem é Catarina a Grande? Cara, essa é uma informação que ou você sabe ou você não sabe. Eu por acaso sabia. Mas ou você sabe ou você não sabe. Se você estiver fazendo esse teste de QI entre brasileiros e russos, não vai dar certo. Por quê? É muito mais fácil para um russo saber quem foi Catarina Grande do que um brasileiro. Porque a Catarina Grande era uma czarina russa. Do mesmo jeito que se tiver num teste de QI perguntando quem foi Pedro Álvares Cabral, é claro que um brasileiro vai saber, mas o cara que mora, sei lá, no Japão não vai saber. Então você tem que adaptar, você tem que perguntar uma coisa que você consiga mensurar se um japonês que tem esse conhecimento, ele demonstra conhecimento normal ou acima, normal, abaixo ou acima da média, em relacionado à população dele. Cara, então assim, pra mim essa crítica dele aqui tá no mínimo se baseando num espantalho. Eu fiquei muito surpreso agora, porque eu achei muito banal. Assim, é coisa não só de quem não entende sobre testes de inteligência e sobre inteligência. É coisa de quem não entende o próprio processo de elaboração de qualquer teste na psicologia. Eu não tenho nenhum problema com pessoas de outras áreas falando de áreas que elas não estudam. Eu faço isso, então assim, dane-se. Se a pessoa tiver conhecimento, ela não precisa... Eu não acho que ela precisa de um diploma pra estar no YouTube falando sobre o negócio. Cara, assim, o problema pra mim é quando a pessoa ela faz críticas senso comum sobre um assunto muito importante, com muito conhecimento sobre, e aí ela pega e faz uma crítica senso comum dessa, assim. Aliás, eu nem vou criticar o Emílio aqui por ele não ser da área e estar fazendo essa crítica infundada, porque eu imaginaria qualquer psicólogo no lugar dele falando a mesma besteira. Se duvidar, ele foi inclusive assessorado por psicólogos. Então, cara, assim... a situação da psicologia é periclitante. É nível de, cara, o último a sair apaga a luz, assim. Das plantas. Então o teste de QI, nesse contexto específico, ele não serve pra nada. Por quê? Porque ele não foi feito pra vida daquela pessoa. Concordo. A gente que vive no mundo ocidental, baseado em teste, a gente... Cara, concordo plenamente. Só que isso não significa exatamente o que ele tá dizendo que significa, pô. Isso não significa que o teste é inválido. Isso significa que você tem que adaptar o teste. Tem o cérebro, tem um mecanismo treinado pra fazer prova de um determinado jeito. E é por isso que esse tipo de avaliação é super complicado. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, de vestibular, o vestibular não tá selecionando as pessoas mais inteligentes. O vestibular tá selecionando as pessoas que melhor sabem fazer aquela prova do vestibular. Tá, aí ele entrou numa outra parada que é o quanto as avaliações, elas de fato estão medindo... Quer dizer, o que afinal de contas as avaliações estão medindo, né? Aí é um outro problema, porque a avaliação é feita sem rigor, assim, ou pelo menos não com o mesmo rigor de um teste psicológico. Então, de fato, o vestibular ele pode não estar medindo a inteligência. O que eu diria mais tecnicamente eu acho que as provas de vestibular, qualquer prova, Enem, elas estão medindo um monte de coisa. Dentre essas coisas, elas estão medindo a inteligência, sim. Só que não só. O problema é, você quer um teste que meça o que exatamente? Certamente o vestibular, ele mede, em alguma medida, ele mede inteligência também. Mas ele não mede só a inteligência. Ele mede a sua capacidade de controlar as emoções na hora que está fazendo a prova. Ele mede o quanto você estudou durante determinado tempo, durante 1 ano, 2 anos.
ele mede o quanto de conhecimento que você tem sobre determinado assunto, ele mede seu nível de atenção na hora de fazer a prova, ele mede um monte de coisa. A questão é, será que a variação do nível de inteligência, né? Estou fazendo aqui uma referência à curva normal. A variação do nível de inteligência entre as pessoas tem algum impacto como explicação para a variação de notas do Enem, do vestibular? Eu não sei. Mas pode ser que tenha um impacto muito baixo. E aí, nesse caso, ele está certo. Os testes de QI e Enem, os testes de vestibular, as provas de vestibular e o Enem, a gente poderia dizer que elas meio que não estão medindo a inteligência, ou estão medindo muito pouco a ponto de ser irrelevante. Sim, poderia ser, mas e aí? Eu não entendi o ponto. Acho que ele está correto nisso. Muito provavelmente não mede ou mede muito pouco inteligência. Tanto isso é verdade que a gente tem escolas que fazem treinamento pro vestibular, fazem simulado pro vestibular. Fazer a prova é algo tão treinável que eu tenho métodos voltados para isso. Olha, em relação a isso daqui, ele está categoricamente errado também. Eu, inclusive, vou escrever um texto sobre isso. Vai ser um dos meus próximos textos na revista Questão de Ciência. Quem não sabe, eu escrevo uma série lá com já quase 10 textos sobre inteligência. Eu estou tentando levar para o público informações técnicas baseadas em artigos e evidências sobre isso, porque, cara, o nível do debate acadêmico que eu vejo sobre isso, o nível do debate na divulgação científica que eu vejo sobre isso, é o mesmo nível do debate que eu vejo o Zé das Couve na esquina falando sobre o assunto, sabe? Parece que o quanto o Zé das Couve da esquina estudou sobre o assunto para falar é a mesma coisa que o cara no YouTube estudou para falar sobre o assunto. Cara, é incrível, assim. O aluno médio de psicologia, inclusive, não sabe nada sobre inteligência. O aluno médio de psicologia fala as mesmas coisas que o Emílio está falando aqui. Os mesmos equívocos. E as faculdades públicas do Brasil selecionam um tipo de estudante. O estudante que é capaz de gravar informação, o estudante que é capaz... eu acabei não terminando o que eu ia falar. Um dos próximos textos que eu vou escrever, fiquem ligados na revista Questão de Ciência. No Instagram é @iqciência. Um dos meus próximos textos sobre inteligência vai ser sobre se testes de QI são treináveis ou não. Tem vários estudos mostrando que não são treináveis. Claro que o fato de não ser treinável não significa que não exista um elemento, e nisso até eu concedo que o Emílio está correto, não significa que não exista um elemento de se acostumar a fazer testes. Se você vive de uma cultura que não existe teste, é claro que você tem uma dificuldade a mais ali, que é, cara, você não consegue nem entender operacionalmente o que você está falando. Como que aquela tarefa vai medir qualquer capacidade psicológica, se para início de conversa você nunca nem fez aquela tarefa, você nem entende como é que funciona. É que nem eu medir força. Sei lá, imagina que eu tô medindo força física com base no quanto a pessoa consegue sustentar o próprio corpo subindo numa bananeira. Pô, se você tá lidando com uma cultura de pessoas que nunca viram uma bananeira, nunca subiram em árvore, como é que tu vai medir força física assim? Você vai ter que adaptar um instrumento para um tipo de tarefa reconhecível por aquela cultura em que as pessoas possam demonstrar a força física delas. E você medir as diferenças. Para teste de QI é a mesma coisa. Você vai adaptar para a cultura. E assim por diante, como eu estou falando. De fazer uma prova de 5 horas sem reclamar. O estudante que foi treinado para escrever uma redação de um determinado tipo, ela não está selecionando inteligência. Na hora que você vê esses caras falando, eu tenho QI e tal, portanto eu sou mais inteligente do que você está limitando a inteligência. Uma outra coisa que eu concedo, e aí é um complemento à minha resposta anterior, grande parte das diferenças de desempenho no Enem e no vestibular provavelmente tem a ver com o elemento treino. Mas por quê? Porque as questões são largamente repetidas ali. Então, tipo, você treina para responder o que você sabe que a banca quer ouvir. E aí você sabe que tipo de questão vai cair, etc. Não tem exatamente uma... Agora, isso é muito fácil de fazer em áreas do conhecimento que envolvem muito mais conhecimento cristalizado, que é o aprendizado. História, geografia, biologia.
o mesmo treinamento é muito mais difícil de se obter, tanto que a parte das avaliações que tem menor nota, é muito difícil de fazer esse treino e ter resultados expressivos devido ao treino em áreas como matemática, por exemplo. Por quê? Cara, porque a matemática, ela envolve um pouco de conhecimento que você aprende, né? Claro, é conhecimento pra caralho, na verdade. Mas grande parte do motivo pelo qual você consegue resolver problemas matemáticos é o fato de você ser bom numa capacidade que é muito pouco treinável, que é a capacidade de pensar abstratamente. É o raciocínio. É a inteligência fluida. Isso é muito pouco treinável. E tem vários estudos mostrando isso. Isso não é da minha cabeça, entendeu? Tem vários estudos mostrando isso. É sobre isso o texto que eu vou escrever em breve, então fiquem ligados. Demais, você tá falando de um cara que sabe fazer uma prova que tem determinadas características que estão sendo treinadas naquela prova. Então tá bom, Emílio, mas agora existem as provas de QI sem contexto. Então eu vou lá e coloco bolinha, triangulinho e tal e peço pra pessoa relacionar. Tá bom, mas uma pessoa que não faz prova, que não foi treinada, não vai entender o exercício nem o propósito daquele exercício. Uma pessoa que mora numa cidade entende o conceito de labirinto muito mais do que uma pessoa que mora no campo. Isso que ele tá falando aqui é verdade. O que eu discordo, mesmo sem ele ter dito diretamente, é que ele tá dizendo que isso significa que os testes de QI não servem pra nada. Só que é mentira, não é verdade. É uma inverdade usar aquele eufemismo de artistas da Globo, né? Isso é uma inverdade. Cara, isso é uma inverdade, assim. Simplesmente. E eu vou dar um exemplo. Tem vários estudos mostrando que em sociedades não muito cultas ou não alfabetizadas, você consegue... Peraí, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais legal. Se você pega um menino analfabeto fazendo, sei lá, malabarismo no sinal, esse menino não estuda, ou ele estuda muito pouco. Mas ele sabe dar troco, vocês já repararam isso? Ele sabe dar troco. Como que ele sabe dar troco? Ou seja, como que ele sabe somar, multiplicar... Não, ele sabe somar e subtrair se ele não é escolarizado o suficiente. Como é que ele sabe? E aí os psicólogos, eles notaram, estudando essas pessoas, comparando com a população em geral, eles notaram coisas muito interessantes. Por exemplo, esses meninos, eles conseguem fazer operações matemáticas que são concretas. Então, por exemplo, você dá dinheiro e pede para ele te dar o troco. Ele acerta a operação matemática. Agora, se você chegar para ele e fizer uma pergunta de tabuada, quanto é, sei lá, 10 mais 5? Aí talvez ele não saiba responder. Agora, se tu chegar pra ele e falar assim, olha, eu vou comprar um negócio na tua mão que custa 5 reais e te dou 20 reais. Quanto de troco que tu tem que me dar? Aí ele fala, 15. Aí ele te dá, assim, o troco. Isso tem a ver com o que o Emílio tá falando. Só que, de novo, isso não é um problema de, o construto inteligência é inválido, o teste de QI é inválido. Não é isso. A questão é que você tem que adaptar pro tipo... Bom, primeiro pro tipo de cultura, assim como todo teste, você tem que adaptar. E você tem que reconhecer o fato de que, de fato, a capacidade de pensar abstratamente, tipo em números abstratamente, sem uma ancoragem completa na realidade empírica, é uma capacidade meio recente dos seres humanos, culturalmente desenvolvida, especialmente pela escolarização. Então, se você vai fazer teste de QI com pessoas não escolarizadas, claro que você vai ter uma diferença. Só que você resolve isso adaptando as questões, essas de raciocínio fluido, inteligência fluida, para situações concretas. Pô, tudo isso dito para dizer que teste de QI não serve para nada quando a gente tá falando de indivíduo. É uma das medidas de... Pois é, isso significa que não serve para nada. Caraca. Inteligência. E talvez nem seja a melhor medida de inteligência. Quando o Trump fala que ele não pode aceitar estrangeiros porque o teste de QI dos caras é baixo, o que ele tá fazendo é que ele tá usando o mesmo conceito lá de 1912. Viu? É isso que eu falei lá no início do vídeo. Eu acho que a raiz do incômodo do Emílio aqui são as supostas consequências sociopolíticas de se falar de QI e inteligência. No fundo é isso que está incomodando ele. Então, como ele... Eu nem sabia que ele ia falar do Trump aqui, mas como ele está incomodado com o Trump, ele vai fazer o que for pra dizer que, olha, esse papo aí de inteligência e QI não vale de nada, o Trump é um maluco e tal. Cara, é só reconhecer que, assim, cara, o Trump tá falando merda.
Mas, independente do que ele tá falando, existe fundamento no assunto. O Trump só não sabe disso. Ele tá falando besteira, entendeu? Não é porque você tá falando merda sobre um assunto... não, quer dizer, não é porque você tá fazendo mau uso daquele assunto que o assunto em si não tem um mérito. Ele tá usando um teste falho que não serve pra nada quando a gente tá falando de indivíduo pra julgar pessoas, pra impedir que pessoas entrem no país dele. Não. Quando a gente faz, e saiu um estudo em 2020 falando a mesma coisa do continente africano, o que a gente tá fazendo é um racismo tecnicamente baseado. A mesma coisa de 1912. Então é muito louco a gente ver, e aí o que a gente vai ver nos podcasts essa semana? Esse cara vai ser chamado em todos os podcasts e a opinião dele vai ser considerada em relação a tudo, inclusive a como pessoas que têm QI alto se comportam. Por quê? Porque ele se acha tão inteligente que ele acha todo mundo tão burro que, portanto, ele não pode interagir com essas pessoas. Então é muito interessante a gente olhar para o teste de QI e entender o uso que se faz do teste de QI. Então, voltando. O teste de QI é... Viu, de novo, ele tá apontando para essa coisa. O teste é usado... de uma maneira ruim em alguns casos. Portanto, você tem que dizer que o assunto é inválido. É um teste que funciona em certos aspectos como um teste populacional. Ele serve, por exemplo, para eu comparar populações em situações muito parecidas ou em épocas diferentes. Então eu pego e meço o teste de QI de todas as crianças da cidade do estado de São Paulo, melhoro a dieta dessas crianças e 10 anos depois eu meço de novo e tento achar o resultado. Mas mesmo nesses casos, o teste de QI por... Cara, eu acho que é um ato falho dele. Mas é muito curioso que, assim, como, de novo eu vou falar, a preocupação dele parece mais sociopolítica. Sempre que ele quer dar um exemplo de falha do teste de QI, ele dá um exemplo do tipo... Porra, meu irmão, estão usando o teste de QI pra falar que o país subdesenvolvido é mais burro, porra, isso é uma injustiça, não sei o quê, o Trump tá não sei o quê. Então ele dá um exemplo assim. Agora... como aqui nesse caso ele tá tentando dizer que tem um tipo de situação específica que você pode usar o teste de inteligência, aí qual é o exemplo que ele dá? Ele dá um exemplo que é meritório, né? Que é um exemplo assim, você pode usar, como se ele dissesse assim, você pode usar o teste de inteligência se ele tiver bons resultados políticos, por exemplo. Você vai usar o teste de inteligência para mostrar que, sei lá, promover melhor alimentação para as pessoas por parte do Estado, aí você melhora inclusive a inteligência. Olha só, testes de QI subitamente agora medem alguma coisa. Olha só que curioso, né? Cara, então assim, eu acho curioso que ninguém repara essas incongruências. O cara tá o vídeo inteiro falando que teste de QI não mede nada, aí no final ele diz que se o teste de QI servir para mostrar que alimentar a população aumenta a inteligência, aí o teste serve. Caraca, então serve ou não serve? Por si só não é suficiente. De novo, porque existem outros tipos de inteligência e existem outras maneiras de se medir esses tipos de inteligência. Tá, existem outras inteligências. É uma referência clássica ao modelo das múltiplas inteligências do Howard Gardner. Tem um texto meu também só sobre isso, mostrando por A mais B porque que esse modelo é furada. Mas assim, nossa, a galera adora esse modelo, porque tipo, vamos ser democrático, né? Vamos dizer que todo mundo é inteligente, mas cada um é uma coisa. Ninguém é burro no final, né? Todo mundo é inteligente, só que cada um é inteligente numa coisa diferente. Eu, sinceramente, adoraria que a realidade fosse assim, mas não é. Então, tratar o QI como medida de inteligência única para dizer que o cara é mais ou menos inteligente do que o Einstein, ou do que qualquer pessoa que seja no mundo, é uma simplificação de algo que não foi nem pensado para isso. Então, se a gente não entende nem para que serve o teste, a gente vai... O teste de QI não foi pensado para medir inteligência? Então, não entendi essa, mas tudo bem. Usar o teste errado e vai ficar louvando pessoas. E eu não tô dizendo nem se o cara é inteligente ou não, se ele é burro ou não. Eu não tô fazendo esse juízo de valor. Mas é muito engraçado, depois de 110 anos, a gente... Vou dar um outro exemplo aqui que demonstra bem a minha inquietação com as reações das pessoas, qualificadas ou não, sobre o tema inteligência. Se eu estivesse fazendo um vídeo falando sobre diferenças de empatia ou diferenças de compaixão, o quanto as pessoas são empáticas, compassivas com o próximo, provavelmente seria burrice se eu não esperasse isso. Se eu estivesse medindo isso por uma escala, provavelmente o Dalai Lama ele pontuaria muito alto nessa escala. Obviamente, claramente. Teria algum problema nisso? Eu falar que existem diferenças entre pessoas se eu estivesse estudando empatia ou compaixão? Não. Mas como eu estou falando de inteligência, aí todo mundo fica... meu Deus do céu, falou que tem pessoas menos inteligentes. Tem pessoas menos inteligentes, do mesmo jeito que tem pessoas menos extrovertidas, menos agradáveis, menos sociáveis...
menos conscienciosas, menos concentradas, com menos atenção, menos compassivas, menos empáticas, mais estressadas, menos estressadas. Eu não entendo por que falar de diferenças em todos esses aspectos é tão normal, mas quando se fala de inteligência... não. Porra, você tem que usar uma teoria que diga que, na verdade, não tem diferença de inteligência, ora bolas. Mas como que não tem diferença de inteligência se você vê isso, inclusive, cotidianamente? Escola, faculdade, trabalho, rua... Pô... Continuar usando o teste da maneira errada simplesmente porque ninguém sabe do que a gente tá falando. Quando a gente fala de teste de QI, as pessoas falam, não, se você tem QI alto, você é inteligente e tal. O que quer dizer ser inteligente? Então tomem cuidado com esse tipo de coisa. Tomem cuidado. Essa série de questionamentos meio avoados, assim, é um exercício fácil. Eu poderia fazer isso em relação a, por exemplo, habilidade emocional. Sei lá, inteligência emocional... Quer dizer, inteligência emocional não. Estabilidade emocional, né? Não, estabilidade emocional não. Vamos pegar um construto que é, sei lá, habilidades socioemocionais, uma coisa meio assim. Aí eu falo assim, pô, qual é a definição? Qual é a definição de habilidade socioemocional? É como eu interajo com o porteiro? É como eu interajo com o meu professor na sala de aula? É como eu interajo com meus alunos na sala de aula? É como eu interajo com a minha família, com meus amigos? É habilidade social, é habilidade socioemocional para quem? Por quê? Com quais interesses? É a habilidade socioemocional que eu uso quando o meu gato tá triste e eu fico miando para ele? Fico miau, miau. Isso. Por que isso não pode ser habilidade socioemocional? Entendeu? E aí eu começo a falar um monte de questionamentos assim, a ponto de esvaziar a discussão técnica sobre o assunto. E aí pronto, parece que a pessoa ganhou retoricamente o debate, né? Cuidado com esse tipo de discurso. Tomem cuidado principalmente com quem faz o uso dessa informação. Geralmente, quem usa essa informação está sendo desonesto intelectualmente ou, no mínimo, não estudou o assunto. Beleza? Ai, deixa eu... Não vou nem completar o que eu pensei. Era isso que a gente tinha pra falar hoje. Muito obrigado pra quem tá aqui. Bom, ok, então... esse foi o react aí sobre o... vídeo de inteligência sobre inteligência do Blablalogia. Eu vi nos relacionados que tem outros vídeos. Se eu achar que vale a pena, se falarem coisas diferentes e eu achar que vale a pena, eu faço um outro vídeo de react. Mas digam aí nos comentários o que vocês acharam, deem sugestões de temas para reagir, vídeos sobre inteligência se vocês acharem, quiserem minha opinião. E é isso, galera, então fechando a garagem.